Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez aqui com vocês para darmos início a mais um episódio do nosso Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para qualquer pessoa que goste dos temas da psicologia de um modo geral, do comportamento humano, da saúde mental. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um fruto aí da plataforma Ser Psicólogo, que, como todo mundo já sabe, é uma das maiores plataformas para formação à distância, formação complementar em psicologia no Brasil. Em algum lugar aqui na parte superior dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code que vai direcionar você para 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Então vai lá, aponta a câmera do teu celular, aproveita, assiste as aulas, faz os cursos, tem os certificados, né, que muita gente está aí correndo atrás, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do conteúdo da plataforma. Aqui no Ser Psicast eu me encontro uma vez por semana com meus colegas de trabalho, psicólogas e psicólogos, né, que estão aí na luta da ciência psicológica, para conversar sobre temas relevantes aí da agenda científica, da agenda do universo psi, da agenda social brasileira. E olha, tema super relevante a gente vai conversar hoje. Esses episódios estão no YouTube, no Spotify, eles ficam aí, praticamente vão ficar aí por um tempo indeterminado, mas a gente está gravando esse episódio especificamente no mês de maio. E o mês de maio é chamado de Maio Laranja, porque no mês de maio, o mês de maio é dedicado às estratégias de prevenção e de combate contra a violência voltada para crianças e adolescentes. Tema extremamente relevante, com uma relevância social muito grande. E a psicologia tem tudo, absolutamente tudo a ver com isso. E para conversar, nos explicar um pouco mais sobre a importância desse mês e o papel da psicologia, ou os papéis, né, da psicologia no combate à violência contra a infância e a adolescência, eu estou recebendo aqui mais um colega de trabalho, eu estou recebendo Kennedy Anderson. Kennedy, bem-vindo aqui no Ser Psicast. Muito obrigado, Paulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né, trazendo um pouco sobre a minha experiência nessa temática, sobre a relevância, como você já trouxe, né, dessa temática nos dias de hoje. E aí a gente vai construir junto esse momento. Maravilha, maravilha, Kennedy. Você, assim, de cara, a gente dá os parabéns no final, né? Eu vou dar no início, porque realmente você está envolvido, meu Deus, com uma demanda absolutamente sensível, necessária, né? Estou muito curioso, inclusive, para te ouvir. Mas antes disso, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Eu quero que tu fale para nós sobre a tua formação e a tua experiência profissional. Pois é, eu sou formado em psicologia, né? Minha graduação foi pela UNIT, né? Centro Universitário Tiradentes, que hoje é UNIMA. E depois da graduação, eu entrei na pós-graduação, fiz uma pós-graduação lato sensus em psicologia clínica e saúde mental. E logo após essa experiência da pós-graduação, eu comecei a trabalhar, né, com o público infanto-juvenil. Né? A minha relação com a psicologia infanto-juvenil, ela vem desde a graduação, né, nas experiências dos estágios básicos e específicos. Sempre trabalhando com esse público. Isso. E eu fui uma criança que passei por um processo terapêutico, né, na primeira infância, e teve um grande processo, que eu acho que isso também influenciou a minha decisão de trabalhar com esse público, né, de me direcionar ao público infanto-juvenil. Mas aí, depois da graduação, depois de abrir o consultório, já começar a trabalhar, eu entrei no mestrado, né, ingressei no mestrado em Antropologia Social, pela UFAL, né, pelo Instituto de Ciências Sociais da UFAL. Eu conheço esse programa. Pois é. E aí comecei a trabalhar na temática do acolhimento da população LGBT na atenção básica. Mas a gente sabe, né, Paulo, quando a gente entra no mestrado, a gente entra com um projeto e depois a gente modifica, né? Sei na prática. Pois é. Sei na prática. E aí, no processo de conversa com a minha orientadora, a gente migrou para uma outra temática, que foi justamente a concepção do parto normal e humanizado a partir de mulheres de classe média alta e baixa. Nessa época eu estava trabalhando já em uma maternidade também, né? E aí eu uni o útil ao agradável, porque eu tinha o campo, né,
de pesquisa e tinha também a minha orientadora que trabalhava com essa temática. Então, depois dessa experiência do mestrado, né, eu migrei da saúde para assistência social. Sim. Daí passei quase 2 anos no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Sim. Eu estava na média e na alta complexidade da assistência, porque eu trabalhava também em uma instituição de acolhimento, em paralelo ao CREAS, né? A gente sabe, Paulo, que diferente do SUS, né, o SUAS, ele é dividido por proteção. Sistema Único de Assistência Social. Né? Isso. Marcar aqui para quem ainda não conhece. O SUS, no SUS, a gente divide por atenção, né? Atenção primária, secundária, secundária e terciária. Né? Baixa, média, alta complexidade. Isso. Diferente do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, que, como eu falei, né, é dividido por proteção. Sim. Então, eu estava na proteção social. São 2 níveis, no caso, da assistência social. São 2 níveis? Isso, são 2. Sim. A proteção social básica. E a né? especializada. E a especializada, né? A especial. Eu estava na média e na alta, né? Como eu falei. E aí a experiência me deu essa possibilidade de trabalhar mais uma vez com crianças, né? E adolescentes. Mas não eram qualquer crianças e adolescentes. Uhum. Eram crianças e adolescentes, na sua grande maioria, né, dos casos, né, violados, né? Com seus direitos violados. Seus direitos Sim. básicos, né? O que preconiza a nossa Constituição, que toda criança e adolescente tem o direito, né? Aos direitos fundamentais. E o ECA, né? Isso, exatamente. E o ECA também. Principalmente o ECA, né? O ECA, exato. Né? Que traz justamente como prioridade a criança e o adolescente ser atendido em seus interesses, né? Em seus melhores interesses. Sim. Então, não é à toa que esse mês de maio, né, a gente foca, né, traz mais uma atenção, né, a essa sensibilização e a esse preparo, né, da sociedade, do Estado e das famílias em relação ao combate, né, à violência e à exploração infanto-juvenil, né, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uhum. E aqui em Alagoas, Paulo, a gente tem um número, assim, muito alto de casos, né? A gente trazendo os dados da RAV, né, que é a Rede de Atenção às Violências, a gente vê que, na sua grande maioria, são meninas, né? Sim. Meninas, e a predominância entre 11 a 12 anos. Eu vou trazer mais daqui a pouco mais sobre esses dados. Esse é um problema muito frequente no Brasil todo, mas você está dizendo é que aqui no estado os números são bem alarmantes. Isso, exatamente. Bem preocupantes. Poxa, Kennedy, que legal, assim, que massa a tua trajetória. Você não foi para a clínica especificamente? Você nunca atuou? Atuei na clínica até hoje, me encontro na clínica. Você, né? Sim. E aí, hoje eu atuo na clínica, mas desde o tempo da graduação, né, eu me interesso muito nas questões que ligam à gestalterapia. Então, a minha abordagem, né, prática e teórica, ela permeia esse conhecimento da fenomenologia, do existencialismo. E depois da graduação foi muita coisa, né? Num curto período de tempo. Eu ingressei num curso de formação, né, muito conhecido aqui em Alagoas, né, que é o curso de formação em gestalterapia com a professora Lenice Cajueiro. Conheço né? demais. CCH. Conheço. E aí que me possibilitou ainda mais esse olhar e esse cuidado, né, às infâncias e às adolescências. Aqui no CRPScast a gente recebe gente de todas as orientações teóricas, todas as abordagens, mas eu estou gostando muito porque ultimamente o pessoal da Gestalt está chegando aqui com força. É bom. Eu estou gostando porque somos primos. Eu sou psicoterapeuta também, eu trabalho com abordagem rogeriana, então estamos todos dentro do grande guarda-chuva humanista, né? Isso, exatamente. Com essa base filosófica muito forte aí que você falou. Mas olha, estou extremamente feliz assim de te ouvir, porque realmente você tem uma trajetória muito interessante, porque, Kennedy, eu não sei se tem alguma coisa mais importante do que a proteção à infância. Sabe? Claro, tudo é importante, tudo tem seu papel, tudo tem o seu lugar, mas é tão óbvio dizer que a infância é a etapa mais sensível da formação do ciclo vital, né? De tal maneira que realmente eu não sei se existe alguma tarefa mais importante do que essa. E você está em diferentes espaços engajado nisso, isso é muito legal. Bora lá então, deixa eu começar te perguntando assim, atualmente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você fala de um novo projeto, de um novo equipamento no âmbito da assistência social, me chamou muito a atenção, eu queria que tu retomasse isso, explicasse para a gente do que se trata e qual é o lugar da psicologia nesse equipamento.
Isso. Hoje, atualmente, eu coordeno uma sala de escuta protegida, como eu falava. Né? Sala de escuta protegida. O que é isso? Está no âmbito da ciência social, né? Isso. O que é isso? Está no âmbito da psicologia também, né? É inerente ao nosso fazer essa escuta especializada, né? Escuta especializada ou escuta protegida só vai mudar o termo, né? Mas a semântica é a mesma. Né? E a sala de escuta protegida, ela está dentro do sistema de garantia de direitos, né? Ela foi realmente regulamentada a partir da Lei 13.431, de 2017, né? E traz também o Decreto 9.603, de 2018, que cria esse sistema de garantia de direitos à criança e ao adolescente, vítimas ou testemunhas de violências. Sim. Então, é um espaço em que a gente conversa diretamente com o sistema de justiça, o sistema de segurança pública, né? Os demais interlocutores da rede de garantia de direitos, que são eles, né? CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, vamos lá, educação, saúde, assistência, né? Está todo mundo trabalhando de maneira diretamente ligada, né? De uma maneira intersetorial, né? Podemos assim dizer, em prol dessa garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Ou seja, quando existe uma situação em que há a violência, né, vamos dizer assim, ou a suspeita de casos de violência, né, toda a rede ela deve trabalhar de maneira integrada, né, com a família. Sim. E aí a experiência nossa, né, enquanto município, eu venho do município de Marechal Deodoro, e Marechal está sendo pioneiro na implantação desse serviço. Né, ao que eu sei... Pioneiro no Estado? No Estado, exatamente. No país? No Estado. Eu diria que Estado. Tá. Só 2 municípios aqui no Estado de Alagoas, né, até onde sei, até agora, implantaram essa sala de escuta protegida. Você sabe quais são? É União dos Palmares, né, que disparou em primeiro lugar, e Marechal Deodoro em segundo. Ah, certo. E esses equipamentos... Maceió não? Maceió ainda não. Maceió ainda não. Uma sala de escuta protegida ainda não. Caramba, que curioso isso. Mas aí, Paulo, toda essa iniciativa ela foi impulsionada a partir do selo Unicef, né? Os municípios que aderiram, né, a essa certificação do selo Unicef precisa, né, como meta, atingir essa meta, né, que seria justamente estabelecer essa rede, né, de implantação, de execução, né, dessas políticas públicas voltadas à criança e adolescente. Nesse caso, o seu papel específico, você trabalha com a coordenação do serviço, isso, você não está na ponta, digamos... Ou você também faz o trabalho de escuta? Não, porque aí só os técnicos designados para tal. Sim, né? tem pessoas especificamente designadas. Isso. Psicólogos. Outros profissionais? Isso também, né? Essa escuta ela é compartilhada, é assim que funciona? Essa sala ela traz, né, no seu escopo uma equipe multidisciplinar, né, composta por psicólogo, assistente social, pedagogo, advogado, né, uma equipe multidisciplinar. E aí quem faz a escuta é o psicólogo, né? Sim. Quem está na ponta fazendo essa escuta é o profissional da psicologia. Mas aí também existe todo esse trabalho, né? Desse estudo de caso que permeia aí os outros profissionais da equipe também, né? Sim. A gente sempre está trabalhando de maneira, né, a trazer esses outros saberes no entendimento das questões que chegam a nós, né? Enquanto demanda. Tá. Então, mas quem faz essa escuta primária, né? Quem vai realmente acolher, né? Receber essa criança ou adolescente é o psicólogo. Tá, vou te colocar uma questão bem cabeluda agora. Porque, veja, Kennedy, eu tenho um pouco, não a sua experiência, mas um pouquinho de experiência com esse tema. O pessoal já está cansado de me ouvir aqui no podcast dizer que eu trabalhei em escola. Eu vou repetir isso. Eu trabalhei em escola, numa escola de ensino fundamental 1. E não tinha jeito, tinha situações, a gente recebia denúncias de violência sexual. Você fala, a prevalência tem a ver com meninas, né? E no meu lugar de psicólogo educacional escolar, eu tinha que acolher essa demanda, fazer uma boa escuta e não tem jeito, articular a rede. Acionar a rede, no caso, conselho tutelar. E eu, particularmente, não tinha o menor pudor de fazer isso, né? Mas o que eu quero te colocar, Kennedy, é o seguinte. Existe uma dificuldade em lidar com essas situações que tem a ver com a veracidade, entre aspas, a veracidade ou a não veracidade do que a criança está dizendo. Isso, eu lembro, na abordagem, isso era muito colocado em questão. Então, quando se ia dialogar, por exemplo, com a família, eu escutei, por exemplo, uma vez uma mãe dizer, mas é porque ela não gosta de mim, ela quer prejudicar o meu namorado.
ela quer, enfim, descredibilizando a palavra da criança. Como essas situações são frequentes? Como é que se lida com esse tipo de coisa? No caso, no serviço que você acabou de escrever. Então, isso é um imperativo ético nosso, né? Inclusive, né? São os dilemas, sim, né? Éticos na nossa atuação. E aí, enquanto atores, né, do sistema de garantia de direitos, dessa rede de proteção, o nosso papel é não duvidar, né? E não constituir provas, até porque nós não estamos nessa atribuição de realmente constituir provas. Isso né? não é competência. Não é competência nossa, né? É para isso que existe o sistema de justiça, né? Mas aí a escola, você me trouxe esse ambiente, né? Um ambiente que a criança passa, na sua grande maioria do tempo, ali, né? Nessa relação e nessa convivência. Muitos dos relatos espontâneos, né? Das revelações espontâneas, acontecem nesse ambiente. E aí o papel da escola, né, o papel do professor que está ali na ponta, né, vamos dizer assim, no chão da escola, é justamente levar, né, a quem de direito para proceder nesse sentido. Se a criança traz uma revelação espontânea de que está sofrendo uma violência, é nosso papel, enquanto profissional, acolher isso, né, e não de certo modo, duvidar. Né? Então, assim, é preciso que a gente, tendo contato com essa revelação espontânea, a gente acolha essa criança, escute, sem interpelar, sem perguntar como, quando, quem, onde, né? Porque muito facilmente a gente vai trazer isso, né? Arguir, vai, de certo modo, verificar se aquilo realmente tem uma certa veracidade, mas não é o nosso papel. E aí a gente cai, né? Se implica muito nessa revitimização. A escuta protegida, Paulo, ela tem como objetivo não revitimizar a vítima, né? Não fazer com que essa criança ou adolescente rememorize toda a situação traumática que foi a violência. Então, se ela me traz uma questão como essa, o meu papel é o quê? Acionar a rede, né? Como você muito bem trouxe, né? E aí, o nosso primeiro interlocutor, o nosso primeiro caminho seria o conselho tutelar. Foi o que foi feito na época. E aí, em alguns casos, como a gente sabe, a violência sexual, ela acontece, na sua grande maioria das vezes, né? No ambiente familiar, com pessoas próximas, né? Não são pessoas que estão muito distantes dessa realidade. São pessoas que têm uma certa ligação com essa família. E em alguns casos, até, né, é o pai, o padrasto, enfim, é um tio, é um primo que faz parte daquele sistema familiar. Pois eu quero entrar aí nesse tópico, porque você trouxe uma questão que eu acho da mais alta importância. Só muito rapidinho, no caso que eu resumi aqui para você, foram 2 meninas na época, e elas fizeram um relato para a professora delas. Elas confiavam na professora, e a professora, de modo muito perspicaz, procurou o serviço de psicologia, no caso era eu, psicólogo, e assistente social. E nós lidamos conjuntamente com a situação, e essa situação terminou realmente no conselho tutelar. Mas eu nunca tinha tido esse tipo de experiência profissional, Kennedy, eu fiquei muito impressionado com a culpabilização que alguns membros da família fizeram da criança. Isso me chamou muita atenção. Como se a criança estivesse dissimulando, tentando prejudicar alguém, no caso, né, o acusado, entre aspas. Mas, enfim, o caso foi, sim, para o Conselho Tutelar e está sendo tratado nas instâncias do Poder Judiciário. Mas deixa eu voltar a essa questão que você trouxe, porque é muito interessante. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Quais são os principais mitos que circulam sobre violência, especialmente a violência sexual, contra crianças e adolescentes? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem gente que gosta de, vincular essa discussão com outras. Então, por exemplo, não podemos permitir que pessoas trans frequentem o banheiro, se ela for uma mulher trans, no sexo masculino, ou o contrário, com o discurso de que essa população é sexualmente depravada e a integridade das crianças que frequentam aquele banheiro está em risco. Isso não é um mito? Queria te ouvir falar sobre isso, porque você acabou de dizer, na prática, o que a gente sabe é que os abusadores não são pessoas da comunidade LGBT, quer dizer, eventualmente podem ser, mas não é um padrão. A gente de perto, geralmente homens cisgênero, né? Heterossexuais cisgêneros. Exatamente. E um dos grandes mitos, né, que permeiam, acho que a minha experiência me trouxe justamente isso, essa vivência, né, é dizer que a criança e o adolescente, ele
fantasia, né, certas situações do abuso sexual, né? E aí a gente traz justamente em pauta essa culpabilização da criança e do adolescente. Não, mas aí ele inventou, mas daí a criança também mente, né? Como forma de culpabilizar essa criança. Outro mito, né, como se trouxe, é muito essa questão ligada a gênero e sexualidade. Sim, muito forte. E aí eu trago muito essa questão. A criança que foi abusada na infância tem a possibilidade de desenvolver, né, ou, de certo modo, mutar ali a sua sexualidade. Isso é um mito, um grande mito, né? Dizer que crianças e adolescentes que foram abusadas têm a facilidade de tornar-se, né, eu já escutei muitas vezes isso, Sim. de profissionais, inclusive, né, tornar-se homossexual, né? E aí a gente traz enquanto mito, né? Não é uma verdade. A constituição da nossa sexualidade é uma outra coisa que independe de fatores, né, traumáticos. Sim. Esses dois grandes mitos que eu convivi, né, por muito tempo. Outro mito muito frequente, né, é que homens, né, não podem escutar crianças do sexo feminino, né, em escuta especializada, por exemplo, né? E a gente sabe que, claro, a criança, principalmente meninas que são violadas, né, violentadas, elas têm uma certa limitação no sentido de lidar diretamente ou revelar, né, aquela situação para um homem, né? Exemplo, né, chega uma criança, uma menina que foi violentada, que foi abusada, numa sala de escuta protegida e aí é recebida por um homem, né? E o grande mito é, não pode, né? Ela vai realmente se constranger, Sim. vai realmente, enfim, se fechar, né, como um mecanismo de defesa. E aí isso é uma questão que é facultada à criança, né? Não tem nada que, de certo modo, assim, traga na lei que deve ser uma mulher a atender uma menina e um homem para atender um menino violentado, né? Isso é facultado à criança e a decisão é dela. Sim, sim. E aí eu estou quebrando muito esses paradigmas, sabe, Paulo, no serviço. Nessa questão, né, dessa representatividade, né, do homem atender somente o homem e a mulher somente a mulher, vítima de violência. Muito joia. Eu acho que é importante a gente ser bem enfático, Kennedy, porque essa questão é tão sensível, e dizer assim, ó, quando alguém afirma isso em relação, voltando à questão da população LGBTQI, APN+, né, de modo específico, a gente tem que dizer, isso é discurso de ódio, né? Isso é discurso de ódio porque essa forma de preconceito não se manifesta apenas com a preocupação do campo na violência sexual. Esse mesmo discurso quer vedar, por exemplo, a discussão sobre diversidade sexual na escola. Exatamente. Se eu expuser as crianças a essa diversidade, eu estou, entre aspas, incentivando que o menino se torne homossexual, que a menina se torne lésbica, né? Então, isso é um discurso de ódio que atribui um poder, não sei nem como chamar, um poder maléfico, um poder de destruição à comunidade LGBT. É uma nova forma de lepra, né? Para usar aqui uma metáfora, é como se a comunidade LGBT fosse portadora de entre aspas, uma doença contagiosa que vai fazer mal às crianças. Isso é discurso de ódio. Isso, não tem outro nome para isso. Não tem outro nome. Kennedy, em termos de ações, nós estamos falando aqui desse equipamento, ok, esse é um equipamento específico dentro de uma política pública. Mas no mês de maio, estou perguntando isso porque, por exemplo, Janeiro Branco, bora recuar para janeiro, né? Tanta coisa acontece, as mídias ficam lotadas, tem palestra para tudo quanto é lado. Eu trabalhei na escola, a escola me cobrou que eu fizesse, né? Ações voltadas para o Janeiro Branco. No caso das ações, assim, o que está acontecendo, o que é que pode acontecer no mês de maio para reforçar uma cultura de prevenção? E aí eu trago muito fazendo uma crítica a esses meses temáticos, né? Sei, essas cores. Você tem uma crítica? Porque assim, Paulo, a gente, na grande maioria das vezes, Janeiro Branco, e a gente centraliza as ações somente nesse mês, né? Sim. E aí deturpa justamente o objetivo da campanha, né? Que seria esse trabalho, e deveria ser esse trabalho contínuo, sim. De janeiro a janeiro. A mesma coisa é no maio, né? No Maio Laranja. A gente centra nossas ações, enfim, campanhas de sensibilizações nas redes sociais, nas escolas, em todos os equipamentos. E aí depois parece que a coisa vai diminuindo, todo mundo vai naturalizando essas demandas que chegam, né? Mas eu queria dizer que o maio deve ser de maio a maio, né? Sim. De sertão a litoral, essa prevenção.
As crianças, o risco é contínuo, né? É contínuo, não é só acontece todos os dias. É verdade. E aí a gente precisa desmembrar, né, essas ações para o ano todo, né? Enfim, em todas as naturezas de estabelecimento que recebe criança e adolescente. É nosso papel enquanto sociedade, enquanto família, enquanto Estado, essa prevenção, né? E no mês de maio, a gente, pelo menos na realidade que eu estou hoje alocado, né, a gente trabalha com campanhas, né, informativas em todos os equipamentos, né, desse sistema, dessa rede. Eu comecei com sala de espera, né, nas UBSs, e depois um momento com os ACS também, né, os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que estão ali na ponta, visitando diariamente as casas, entrando... São membros da comunidade muitas vezes, né? Exatamente, né, que estão convivendo diretamente com essas famílias e sabem um pouco, né, dessa realidade. Então a gente começou justamente pela saúde, né, com essas interlocuções com esses atores que estão na ponta, né, trazendo a importância da denúncia, e a gente sabe que não denunciar, né, ser conivente ou omisso com essas situações de violência também é uma violência. Sim. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né, que é a violência institucional, né, que implica justamente na responsabilização ética administrativa desse profissional. Então a gente foi muito nessa pegada de orientar, de trazer os canais de denúncia, mas também de instrumentalizar, né, esse profissional em relação a esse olhar atento, né? Eu não diria nem qualificado, mas no sentido de atento, né? De estar realmente ali dentro do que preconiza a Lei 13.431. Sim. Então, depois a gente fez, né, esse trabalho com as escolas, junto às escolas, né, de trazer essa proposta para que eles trabalhem durante o mês com apresentações entre pares, com pesquisas, enfim, que traga esse protagonismo da criança e do adolescente em relação a buscar informações sobre a prevenção e o combate às violências. Então, depois disso, nós fizemos, né, uma semana de abertura da campanha, né, 3 dias, o primeiro dia sendo direcionado aos profissionais de educação, e aí toda a equipe administrativa, enfim, de técnicos, de coordenação pedagógica, de gestão diretiva das escolas, para trazer, né, essa temática, trazer justamente e apresentar a rede, né, no sentido de dizer, estamos aqui, né, disponíveis para trabalhar juntos. Depois a gente foi para assistência, né, contemplando todos os profissionais da rede SUAS, né, e finalizando pela saúde. Então fizemos esse paralelo com a rede, né, estadual, a rede de atenção às violências, a RAV, né, que disponibilizou prontamente seus profissionais para também estarem conosco, né, fazendo justamente essa abertura dessa campanha. E aí depois fomos para a rádio, enfim, para os meios possíveis de propagação. Isso. Muito bom. A sala de escuta protegida de Marechal, ela é um equipamento novo, como eu falei, e aí as pessoas ainda estão conhecendo, estão lidando, né, o que é isso, de onde vem, né, mas aí a gente está nessa fase de trazer, né, essa proposta para que realmente as pessoas saibam que existe esse equipamento que podem buscar quando for necessário. Joia, show de bola, Kennedy. Deixa eu te colocar agora uma questão que eu acho que é bem sensível. Veja, infelizmente, o que a experiência nos diz é o seguinte: quando essa criança ou essa família, né, chega num equipamento como esse, a violação já aconteceu, porque a gente está falando de proteção especializada, né? Então, a violação já aconteceu. Bom, a criança, pela sua pouca maturidade humana, de um modo geral, pela sua pouca maturidade emocional, ela não tem ferramentas, instrumentos, muitas vezes, para lidar com essa situação. Então, o silêncio, muitas vezes, impera, né? Ou essa criança está sendo ameaçada pelo abusador, não conte a ninguém, não conte ao seu pai, não conte à sua mãe, eu vou matar, eu vou fazer isso, ou outras formas de ameaça. Ou ela é seduzida, né, com doces, com objetos, com promessas, de tal maneira que quando essa demanda chega nos serviços, seja na sala de escuta, seja no conselho tutelar, às vezes são anos se passaram e a criança está passando. A gente vê isso muito, né, nos relatos de televisão. Criança tal foi abusada dos 8 aos 12. Então, como que isso é possível? Isso é possível
por conta desse cenário que eu estou colocando aqui, né? Aí, com base nisso, a minha pergunta é, agora eu quero te ouvir assim, bem como psicólogo mesmo, não como gestor do serviço. Quais são os sinais? Essa criança, ela não fala, ela não verbaliza que está sendo abusada, mas há sinais. Exatamente. Né? E ela traz enquanto uma sintomatologia, né? Exato. Quais são, assim, eu digo, porque isso pode educar, inclusive, isso serve para os profissionais, quem está nos ouvindo, mas isso educa a sociedade como um todo. Isso. Educa professores, colegas de sala, educa familiares. Quais são os sinais que a criança apresenta que podem ser indicativos que ela está passando por uma violência? Eu sempre digo que são, na grande maioria, né, fatores que são multifatoriais, na verdade, sim, né? Sim. E aí é preciso que a gente esteja atento, principalmente quem está ali na escola, como eu falava anteriormente, né? A escola é um local que a criança está ali para aprender, né? O currículo formal, mas aí também para se relacionar, para conviver. E aí quem, na maioria das vezes, percebe isso, nessa mudança, né, abrupta, às vezes, no comportamento, é o professor que está ali, Sim. né? Então, na grande maioria das vezes, essa criança ela tem uma mudança, né, no seu humor, ela fica mais retraída, ela fica mais quieta, mais pensativa, mais reflexiva, né? Quando não, às vezes, ela fica mais agitada, ela tem justamente essa reação um pouco mais reativa, né, no sentido de trazer muito essa agressividade, né? E aí, outras questões que a gente observa também é o baixo rendimento, né? Ela começa a realmente trazer um baixo rendimento escolar, né? Isso é perceptível. Se é uma criança que realmente tinha, né, esse desenvolvimento, né, intelectual, enfim, e essa abertura, né, e esse, vamos dizer assim, esse crescimento, né, no sentido da aprendizagem, ela tem esse rebaixamento. Outra questão e aí os pais, eles podem perceber que seria justamente em relação à alimentação, né? A criança né, diminui a sua, vamos dizer que em relação à alimentação, ela tem uma queda, né? Uma baixa no apetite, ou então come demais, ou então é uma criança que realmente traz alguns sintomas físicos também, né? Na sua grande maioria das vezes, infecções urinárias recorrentes, né? Ou a criança tem dificuldade de sentar, de andar, né? Ou então, em algumas vezes, Paulo, a gente observa muito a questão, né, de não querer ficar só com tal pessoa, né? Ou não querer dormir sozinha, ou de repente ficar um pouco mais, nesse sentido, isolada, né? Então, são fatores que a gente pode observar muito facilmente, né, nesse desenvolvimento dessa criança. Em alguns casos, a criança realmente fica num episódio estressor, né, muito, muito visível nesse sentido, e a gente precisa desconfiar, né, a gente precisa realmente ter esse olhar que dê abertura para que a criança traga, né, nesse sentido, né, apoiá-la para que ela realmente traga. Mas existem muitas situações, né, isso é muito frequente, mais do que a gente imagina, em que a criança está sendo coagida, está sendo ameaçada, enfim. Sim. Tem todo esse atravessamento dessa intimidação, né, de um adulto, né, ou de um jovem, enfim, em relação a uma criança ou adolescente. Como a gente fala, são pessoas em desenvolvimento, né? E como são pessoas em desenvolvimento, não tem justamente essa, vamos dizer, essa maturidade de lidar com isso. Sim. Então, a criança vai desenvolver sintomatologias, né, somáticas, na sua grande maioria das vezes, enfim, de um adoecimento frequente, enfim, de não dormir bem, né? Tem toda essa alteração do sono, do apetite, como eu falava anteriormente, né? E as questões, né, de ordem física também. Tem que, você fazendo esse, digamos assim, esse inventário, né, de sintomas, eu fiquei pensando, poxa, quanta expertise esse profissional, psicólogo, psicóloga, junto com a equipe, porque também não é ele sozinho, né? Não é o psicólogo, sozinho que trabalham com essa demanda, como você colocou, é numa equipe interprofissional. Mas, assim, quanta expertise precisa haver para que isso não seja confundido, inclusive, com outras condições. Isso. Né? Uma outra coisa, Paulo, que eu havia esquecido, mas a criança, quando realmente passa por uma situação de abuso, muito facilmente ela hipersexualiza, né? Ela traz
em alguns casos, né, essa sexualidade exacerbada, né, precoce. Né, isso é muito comum. Então, na fala, na interação com outras crianças também, né, a criança que passa por esse estressor, que seria o abuso sexual, ela traz justamente, em alguns casos, né, não são todos, não é regra, né, mas ela traz essa hipersexualidade, que seria justamente essa alteração, né, de desenvolvimento sexual. Sim. Algo que não é esperado naquela fase, Não é. De trazer muito essa questão precoce, né, da sexualidade exacerbada. E aí o profissional que está na ponta, ele consegue, de certo modo, linkar essas questões e fazer, vamos dizer, que esse diagnóstico diferencial, né, nesse sentido. Sim, né? Eu queria chegar nessa expressão. De não confundir, às vezes, né, essa sintomatologia que eu falei agora com outras questões. E aí dispersar, né, do que é realmente nessa ordem da violência. Esse é um marcador muito forte, eu acho. Assim. Esse é um marcador muito forte de diferenciação. Né? Essa criança que exacerba realmente comportamentos sexuais. Isso é muito específico da violência. Né? A gente não encontra muito isso. Criança tem depressão, a gente sabe, por outros motivos. Né? Criança tem síndromes ansiosas, mas nessas condições a criança não tem esse tipo de, digamos, de sintomatologia. Isso, exatamente. Isso é algo muito mais específico, né, do abuso sexual. Exato. E aí, se tocar, a gente sabe que a criança realmente, enquanto alguém que está aprendendo e que está se desenvolvendo, isso é muito comum, né, no final da primeira infância para a segunda infância, né, aí 6, 7 anos, mas se tocar de maneira exacerbada e tocar os outros, né, isso aí a gente já pode ligar um sinal de alerta em relação a isso. Chegar muito cedo, Paulo, na escola, como a gente pode observar em alguns casos, né? Chegar muito cedo na escola ou não querer voltar para casa, isso também é um outro fator que a gente precisa estar atento. Não querer voltar para casa, por quê? Querer ficar mais na escola do que o tempo previsto ali, né? E habitual, né? Para não ter contato com determinadas figuras do convívio. Exatamente. Potenciais abusadores. São outros fatores que eu ligo também, né? Nessa rede, né, de sintomatologia do abuso sexual. Poxa, Kennedy, são informações que você está trazendo que são socialmente muito úteis, né? Muito úteis mesmo. Bora falar um pouquinho do abusador? Eu sei que é meio chato, né? A gente tem que falar das crianças, mas eu tenho uma questão, eu tenho uma curiosidade que eu quero transformar numa pergunta para você. Primeiro, admitir que a gente não está diante de uma coisa que é ocasional, que é sazonal, que é rara. Infelizmente, a gente está diante de um fato social. Isso é uma coisa que acontece sempre, o tempo todo. Toda semana tem notícia. E eu acho que é um fenômeno até subnotificado. Exatamente. Por ser tão complexo, o que a gente sabe é a pontinha do iceberg, infelizmente. Né? A minha pergunta é a que você atribui isso. O que faz alguém se tornar um abusador de um corpo infantil? Fala-se, por exemplo, castração química, como se fosse... Quem fala em castração química está pensando em categorias apenas biológicas. Puniu no campo biológico, resolveu o problema. Eu pergunto, será? Você já refletiu sobre isso? Por que há tanto abuso? É uma questão de psicopatologia? É só uma questão de pedofilia? É uma questão só de raiz biológica ou genética? Ou você atribui, além disso, às questões estruturais da nossa cultura? Racismo estrutural, machismo estrutural, LGBTQI-fobia estrutural? Como é que você vê isso? Você já refletiu sobre isso? Eu refleti sim, né? E eu trago enquanto possibilidade, né, da pessoa realmente desenvolver, né, ou trazer esse repertório comportamental, né, de chegar a abusar de uma criança ou do adolescente, né, se deter, né, a esse comportamento de domínio sobre o corpo de uma criança ou do adolescente, né, ele é multifatorial, né? Eu diria que muito dessa estrutura biológica, mas muito desse caráter dessa pessoa, né? Que é justamente algo advindo desse meio social, né? Advindo desse ambiente, né? Em que aquela pessoa realmente foi ensinada, está inserida, né? E aí, quando a gente fala de abuso sexual, né, de crianças e adolescentes, a gente precisa também fazer esse recorte, né, desses marcadores sociais e dessas interseccionalidades que ligam gênero, raça... Exato. Desculpe te interromper super rapidinho, porque, via de regra, abusador é homem.
via de regra. Ou não? Sim, na sua grande maioria das vezes. Né? Quantos por cento, vai? Numa metáfora. 90 e quantos? 100 e quantos por cento? Pois é, né? Mais da metade. Muito. O que é abusador é homem, né? Então, assim, não é por acaso. Não é. E aí a gente liga muito essa questão de gênero, sim, né? Enfim, sexualidade, classe, né? E muito também nessa perspectiva social, né? Sim. Os abusadores, o homem realmente, sim. né? Nesse local desse privilégio, nesse local desse patriarcado, sim. na sua grande maioria das vezes exacerbado, né? Que é ensinado justamente a ser o provedor, a ser realmente quem diz, né? Como fazer. O dominador. O dominador, né? Desde cedo nós somos ensinados, né? Enquanto homens, né, a esses comportamentos. E aí traz, né, abre brechas, né, para esses precedentes, sim, né, de dominação. E quando realmente existe situações em que há, né, uma questão clínica, né, psicopatológica, aí a gente vê justamente esses casos nas suas grandes maiorias. Mas nem sempre a pessoa que realmente tem esse repertório do abuso, ele está passando por esse curso, né, desse desenvolvimento atípico nesse sentido, né, de ter uma patologia ali. É muito mais do caráter da pessoa, né, do ambiente, do que realmente uma questão nesse desenvolvimento psicopatológico. Sim. Né? Por isso é tão importante a gente continuar conversando com força sobre gênero, sexualidade, né? Contestando essas representações hegemônicas do macho, por exemplo, que pode tudo, porque a gente está falando aqui de violência contra a infância e adolescência, ela é correlata à violência contra a mulher, por exemplo. Exatamente. Os índices a cultura de estupro, né, que ainda é parte, infelizmente, é uma parte da realidade brasileira. Os altos índices de feminicídio, que infelizmente, inclusive, estão crescendo, né? A gente está num estado, por exemplo, que a mulherada morre demais. Isso, exatamente. Esses fenômenos são todos correlatos. Por isso eu acho, por exemplo, aqui eu vou me posicionar, né? Eu acho as proposições sobre castração química, por exemplo, pobres. Elas não resolvem, não, o problema. O problema tem outros enraizamentos, tem outros, digamos assim, outros pontos que devem ser atacados. Tem que discutir mesmo o gênero na escola. Exatamente. Né? Tem que discutir o respeito à diversidade na escola. São formas de fazer com que essas subjetividades adoecidas sejam menos incentivadas. Exatamente. Eu vejo desse ponto de vista. E aí a gente trazendo, Paulo, muito da tipificação das violências, né? O que é muito comum nas escolas hoje é a violência psicológica, né? O bullying, né? E aí a gente trazendo muito dessa questão do bullying, né? A gente sabe que existem muitos casos, né? Dessa violência sistemática nas escolas. Muito. Mas em casa, né? Em paralelo, a gente vê, em alguns casos, a alienação parental, que seria uma outra forma de violência psicológica, né? Então a gente lida muito com essas questões diárias, dessas desconstruções, né, culturais, sociais, né, dessas convenções sociais que são estabelecidas, e a gente precisa desde cedo trabalhar em nível de proteção, né? É muito mais do que se deturpa na sociedade hoje, de que a gente trabalhando com a educação sexual, a gente vai estar ensinando, vai estar abrindo margens para que as crianças realmente desenvolvam muito facilmente esse meio de ter esse contato, né, com o que é de certo modo não bem visto assim, né, que seria realmente a questão que liga à sexualidade, enfim. Mas o que a gente precisa realmente construir é essa cultura dessa proteção, né? Sim. Essa educação protetiva, para que as crianças realmente saibam quando existe uma situação de um toque que não é habitual, né, de uma fala que não é o habitual, né, essa diferenciação do que pode e do que não pode no seu corpo, né, e realmente instrumentalizar nesse sentido dessa proteção. Seria muito mais disso do que realmente ensinar a criança a praticar sexo, por exemplo, né, o adolescente. Delírio, viu, Kennedy? Delírio, esse discurso que entende que a educação sexual tem a ver com transformar a sexualidade das crianças.
Exatamente. Eu coloco na categoria do delírio, por favor. Deixa eu voltar um ponto interessantíssimo, porque você disse assim, quando você estava falando dos mitos, deixa eu voltar lá para os mitos. Sim. Eu achei legal porque você disse assim, olha, isso é um mito achar que o contato que a criança tem com uma pessoa LGBT vai transformar essa criança num adulto. Ela será, se ela tiver de ser, né? Não é por conta do contato, porque ser LGBT não é uma lepra, não é uma, entre aspas, uma doença contagiosa. Ok, eu tô com você nisso. Porém, o abuso sexual, que, repito, na maioria das vezes é praticado por pessoas próximas e na maioria esmagadora por homens cisgênero, importante sempre bater nessa tecla, né? O povo não esquecer. Ele produz efeitos. Ele pode não determinar a orientação sexual futura desse indivíduo que passou por abuso, mas ele produz efeitos se ele não é acolhido, se ele não é tratado, se isso se perpetua. Isso deixa marcas para o resto da vida dessa pessoa. Sim? Sim, com certeza. Quais são elas? Principalmente, vamos dizer assim, né, o que é muito recorrente seria justamente essa insegurança da criança. Sim. De firmar contato, né, dessa criança, desse adolescente que vai se tornar um adulto, né, de estabelecer contato com outras pessoas. E principalmente, né, na sua grande maioria, do sexual opulsion, né? Sim. Quando a gente fala de que os abusos, na sua grande maioria, são por homens, né, em relação a meninas. Mas existem sim casos, né, de mulheres que também abusam de meninos, né? Sim, de pessoas de sexo feminino que também abusam de meninas, né? Então é uma coisa muito, via de regra, né, não seria estabelecido assim, né? De que somente o homem é o abusador, né? Mas é muito mais fácil da gente observar isso, né? O homem sendo essa figura, né, agressora. Sim. Mas uma das coisas que eu trago, né, seria justamente, principalmente quando o abuso ele é crônico, né? É uma situação que acontece numa escala de tempo muito grande, né, de anos, e que só depois, né, na adolescência que aquela pessoa realmente conseguiu falar, conseguiu trazer, né, conseguiu elaborar aquilo. Né? É muito mais fácil da gente realmente visualizar, né, uma situação de ordem patológica, né, no sentido de um transtorno do estresse pós-traumático, né? Sim, é muito comum, né? Mas na sua grande maioria das vezes a gente pode observar que a criança ou adolescente ele traz algumas nuances, né, vamos dizer assim, que alguns percussores, né, comportamentais, como por exemplo muito facilmente a gente vê a situação da autolesão, né? O adolescente realmente desenvolvendo esse comportamento autolesivo. Vi muito na escola, viu, Kennedy? Em alguns casos também até a tentativa do suicídio, Sim. né? Em alguns casos mais extremos, a consumação do suicídio. Né? Sim. Então são situações que marcam, né? Que realmente assim é um fator muito agressor no sentido do desenvolvimento dessa personalidade, né? E em alguns casos a gente vê, sim, a criança realmente trazendo esse comportamento autolesivo, autodestrutivo, em decorrência de uma situação de abuso sexual. Sim. O que nos leva a concluir que esse tipo de intervenção, né, como no caso da sua atuação profissional, ela intersecciona justiça e saúde. Isso. E educação também, né, Paulo? Exato. Justiça porque você tem uma violação de um direito e violação de direito é crime. Isso. Né? Então, os culpados devem ser punidos, tal. E quando essa criança é acolhida num serviço desse, você interrompe o circuito de violência e coloca essa criança numa rede de cuidados para que ela não precise chegar nesses extremos que você mencionou. Quando o abusador, né, trazendo muito esse fluxo de atendimento, desses encaminhamentos de referência e contra-transferência, né, a sala de escuta protegida ele é um local, ele é um dispositivo em que pode receber essa demanda espontânea da criança, né. A criança pode procurar, ou o adolescente procurar esse serviço, né, acompanhado por um responsável, alguém de referência, como, por exemplo, também a demanda chegar dos encaminhamentos feitos pela rede. E os nossos interlocutores, na sua grande maioria das vezes, são os conselheiros, né? O conselho tutelar. A escola, quando realmente lida com a revelação espontânea da criança, ela deve registrar em formato de relatório breve mesmo. Sim, eu fiz dia isso. Tal, aconteceu tal coisa, né? No sentido da criança procurar
né, me procurar para relatar tal situação e o que foi realmente procedido, né, de encaminhamentos. Feito isso, né, esse professor, essa escola aciona o conselho tutelar. Por que não acionar primeiro a família, né? E aí entra muito nesse imperativo ético que eu falava anteriormente. Porque na sua grande maioria das vezes, como eu falava, né, esse abusador está dentro desse nível, né, desse sistema familiar, e aí é muito facilmente ele trazer, né, a escola enquanto culpabilizar, na verdade, os profissionais ou retalhar esses profissionais nesse sentido, né? E aí os profissionais, como são pessoas que estão ali diretamente, né, diariamente, podem realmente ficar nessa, vamos dizer assim, nessa linha estreita no sentido de realmente ser violentado, enfim, né? Existem casos, sim, que a família não aceitando aquela situação, né, não acreditando que aquilo realmente foi estabelecido, foi colocado daquela forma, né, retalhar ou responsabilizar a escola, né, ou então, enfim, desmentir o profissional e criar uma situação maior. Então, o que eu aconselho é justamente procurar, né, o serviço que é especializado, né, o serviço que realmente vai dar esse suporte, que seria o conselho tutelar. Acionando o conselho tutelar, aí vai se proceder com se existe a necessidade daquela criança ser atendida, né, em ordem de saúde, né, no sentido de um médico, enfim. E na grande maioria das vezes a criança vai precisar sim passar por um acompanhamento psicológico, né? Sim. E aí já faz os encaminhamentos possíveis. Em situações de suspeita, em situações do fato realmente consumado, né, do fato realmente sendo observado que existe, né, situações de ordem médica, e aí a criança precisa desse cuidado emergencial, né, procede-se com encaminhamento à rede de saúde. A nossa referência aqui em Alagoas é o Hospital da Mulher, né, a área Lilás, a RAVE. Né? Então, lá na RAVE, esse equipamento vai ter, de certo modo, tudo que a criança precisa, né? Ou seja, a polícia está ali, né, enquanto local em que você pode fazer o BO, né, o boletim de ocorrência. A criança também vai ser, né, de certo modo, ofertada esse cuidado em relação às profilaxias, né, principalmente a profilaxia pós-exposição, PEP, que deve ser feita de 2, né, é recomendado que seja feita de 2 até 72 horas, né, da situação realmente sendo colocada. Uma outra questão a criança também vai ser encaminhada ou pode ser, sim, acompanhada por um psicólogo da rede, né, durante 6 meses. Enfim, todos os encaminhamentos possíveis estão ali, sim, dentro desse equipamento, né. Mas hoje a gente sabe também, né, que existem, os municípios estão começando realmente a abrir esse serviço novo da escuta protegida, e para não revitimizar essa criança, né, na grande maioria das vezes, né, a RAVE ela orienta que esses procedimentos, o que tiver no município, né, disponível, que seja feito nesse primeiro momento, e lá somente a questão do atendimento do médico legista, né, no recolhimento das provas, né, dos vestígios, né, dos vestígios. E aí, hoje, né, o Conselho Tutelar encaminhando para a sala de escuta protegida, se a criança ainda não foi escutada, a gente faz, né, nós realizamos essa escuta e contra-referenciamos novamente para a rede, né, para o que realmente for necessário. É necessário que a criança realmente, a família seja acompanhada pelo CREAS, e a gente já faz esse encaminhamento para esse acompanhamento familiar do CREAS, né, através do serviço de proteção especializado, a família e o indivíduo, né, o PAEF. Uhum. Se a criança realmente está em um estado de vulnerabilidade social e aí a família precisa desse suporte, né, dos benefícios emergenciais, enfim, está tudo certinho em relação à Bolsa Família, enfim, é uma situação que a gente precisa ver, né? Então, sempre fazendo essa referência e contra-transferência nesses fluxos que são estabelecidos para cada pasta, né, para cada secretaria. Com base no que você acabou de dizer, eu vou terminar fazendo nosso tempo foi-se embora, Kennedy. Pedimos, foi muito rápido. Eu vou terminar dizendo o seguinte, uma coisa forte. Eu já disse isso em palestra, tal, numa faculdade, eu vou terminar dizendo isso. A depender de onde você vai trabalhar como psicólogo, muitas vezes conhecer política pública é mais importante do que conhecer teoria psicológica. Isso, exatamente. Né? Conhecer política pública. Por quê? Porque conhecer política pública nos expõe, neste caso aqui, da infância e da adolescência, aos direitos da infância, relacionados à infância e adolescência, nesse caso, o direito à proteção. Isso é muito importante porque isso fortalece o nosso senso ético enquanto profissional.
nosso lugar político na escola, que tem a ver com, nesse caso na escola, né? Que tem a ver com a proteção da infância. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, a LDB diz que quando acontecer uma situação dessa, a escola deve esgotar todos os seus recursos antes de acionar um serviço externo. Aí muita gente pega esse artigo da LDB para tentar botar panos quentes em situações de violência. Eu vivi isso. Né? Não, peraí, vamos tentar resolver aqui, não precisa... E a gente tem que entender que o nosso papel de psicólogo e psicóloga, neste caso, na escola, a gente não tem que tergiversar. Tem uma situação de agressão a direitos, de violação de direitos, de suspeita, tem relato de criança, tem que acionar a rede, ponto final. Exatamente. Aqui, a escola termina o seu trabalho, né? Ela se desresponsabiliza e inicia o trabalho de outras instâncias. Kennedy, a gente precisaria de umas 5 horas, viu? Isso. Concorda? Concordo. Para conversar sobre isso. Tem muito mais coisas que eu queria trazer, mas aí, em outro momento, a gente... Exatamente. A gente conversa com o pessoal aí da Ser Psicólogo, você vem fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 10, né? Se for o caso, porque eu termino esse episódio dizendo, não sei se existe alguma tarefa mais importante do que proteger, para a psicologia, do que proteger a infância e a adolescência. Você está nas redes sociais? Estou Kennedy Psicólogo, né? Esse Kennedy é com K. Isso, K-E-N-E-D-Y. Como é que é? K-E-N-E-D-Y, porque na sua grande maioria das vezes a gente vê com 2 N's, mas é só com um N. O pessoal vai botar aqui, você falou, o pessoal vai botar o nomezinho aqui. Kennedy Psicólogo. Só. No Instagram, no caso, né? Isso. Lá você posta as coisas do seu trabalho? Posto sim, né? Eu tenho uma agenda de postagem nesse sentido. Ah, né? Legal. Isso é bom para quem quiser conhecer melhor o teu trabalho. Kennedy, parabéns, tá? Parabéns por toda a tua trajetória, parabéns pelo trabalho que você está realizando lá no município de Marechal Deodoro. Tem gente escutando a gente aqui de tudo quanto é canto, então tem que dizer município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, né? Cara, parabéns, porque são opções que você fez, né? São opções e eu acho que são opções fantásticas, maravilhosas, tá bom? Então, obrigado, parabéns, obrigado por ter dedicado esse tempinho na sua agenda, que deve ser corrida, e um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Até mais. Agradeço a todos que acompanharam, né? Estão nos acompanhando aqui. A oportunidade também de estar aqui falando, né? Que em outro momento também foi meu local, né? Ministrei alguns cursos, né? No Ser Psicólogo. Ah, massa. Curso de introdução à gestalterapia, enfim, e outros também. Mas agradecer e dizer que a oportunidade foi aberta, né? Para essa temática, né? E a gente precisa propagar ao máximo esse cuidado. Com certeza, gente. Ó, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está muito satisfeito como eu estou, embora haja ainda muitas outras questões a serem trabalhadas e a gente pode trabalhar no futuro, trazer o Kennedy de novo para a gente continuar conversando sobre uma das coisas mais importantes a se fazerem, que é proteger a infância e a adolescência, tá? Então faz o seguinte, se você chegou até aqui, você está no YouTube, pega esse link, coloca aí no grupo da faculdade, no grupo da família, manda para pessoas que você sabe que podem se beneficiar dessa conversa. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui. A gente está no YouTube e também no Spotify, né? Não podemos esquecer. Quem está no YouTube e ainda não fez a inscrição no canal, aproveita agora, vai lá, se inscreve, marca as notificações. Não esquecendo do QR Code aqui, vai te direcionar para 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. De minha parte, muita gratidão por você que chegou até aqui, você que tem acompanhado aí o Ser Psicast. Se cuidem todas e todos, um forte abraço e até o próximo episódio.